irmãos, que Deus abençoe a vida, que Deus abençoe os sonhos, que Deus abençoe nesta noite a vida de cada um de vocês, na presença do Senhor. Graças a Deus, mais uma terça-feira buscando intimidade com o Senhor, buscando o seu favor, a sua graça, o seu perdão, buscando a sua misericórdia, porque todos nós reconhecemos que somos falhos, errantes, que carecemos da graça do Senhor, né? E nessa noite de terça-feira, queria trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 14. Na minha Bíblia, o subtítulo vem dizendo: Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximando-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém, irmãos? Até aqui são só 3 versículos, né? Mas muito rico, né? A Bíblia vem dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote. E deixa eu falar para vocês, esse grande sumo sacerdote não é homens pecadores como nós. O nosso sumo sacerdote não é uma imagem, não é uma religião, não é uma doutrina. O nosso sumo sacerdote chama-se Jesus Cristo, e ele está à destra do Pai, glorificado, intercedendo por nós. E a Bíblia vem falando assim que a gente deve se apegar com toda a nossa fé a nada mais, nada menos que somente a Jesus Cristo. Somente a Cristo, porque Ele é o único que desceu dos céus, se fez homem, 100% homem, e como homem não pecou, e como homem obedeceu a Deus em tudo, e como homem pagou o preço tão alto pela minha e pela sua vida, para que hoje fosse derramado graça sobre aqueles que aceitam o perdão do Senhor, aqueles que se voltam para o Senhor e buscam o seu perdão, a sua misericórdia. O nosso Senhor Jesus, Ele é o único intercessor e mediador da nossa alma junto ao Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês: ninguém mais pode interceder por vocês, a não ser Jesus Cristo, o qual passou por todas as tentações e provas, como diz aqui, né? Como homem, né? Ele se compadece das nossas fraquezas, porque como homem passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O Senhor Jesus, sem nenhum pecado, Ele suportou as tentações, as dores, as humilhações, as fraquezas que você passa hoje. E às vezes você fala: mas Deus, como é que Deus vai me entender? Eu sou ser humano, falho e pecador. Jesus Cristo, Ele veio como homem, Ele sentiu as necessidades, as angústias que você sentiu. A única diferença é que Ele não pecou. A única diferença é que Ele é o nosso intercessor. Então hoje, não tem ninguém mais que possa interceder por nós, nenhum mediador que possa nos levar ao Pai, as nossas orações ao Pai, a não ser Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem João, não tem Elias, não tem Pedro, não tem Daniel, não tem Paulo. Eu gosto muito, né, da história de Paulo. Foi um grande homem de Deus, mas ele era pecador, falho como nós.
o único perfeito e santo, o sacrifício perfeito e imaculado é Cristo. Não é nenhuma imagem de escultura, nenhuma imagem de pedra, de pau. Não é nenhuma placa de igreja, nenhum pastor que está no altar que pode interceder por nós junto ao Pai, a não ser Cristo. Muitas pessoas buscando homens, buscando imagem, amuletos, para chegar junto ao Pai, para que a sua oração seja ouvida, que a sua necessidade seja atendida, mas tem buscado em coisas e em pessoas erradas. A Bíblia vem dizendo que devemos nos apegar com Jesus Cristo, com toda a nossa fé que professamos. A gente às vezes professa que acredita em Cristo, que Jesus é o Messias, o Redentor da nossa alma, mas na hora da angústia ou na hora da alegria também, na hora que você grita, você às vezes corre para um pastor, você corre para uma igreja, você se ajoelha perante uma imagem. Nós que somos cristãos, nos prostramos e nos humilhamos a Deus. Nos dias mais difíceis da nossa vida, deixamos tudo nos braços do Senhor e pedimos para Ele nos consolar, nos confortar e, se possível, nos atender. O cristão verdadeiro, por maior que seja a sua luta, ele não desiste de buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor e entregar ao Senhor toda a sua necessidade, toda a sua tristeza, todos os seus anseios, porque ele reconhece que somente Cristo e através de Cristo a sua situação pode mudar, a sua situação pode ser revertida. Somente Cristo pode curar, somente Cristo pode mudar a sua vida de verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E verdadeiramente sereis livres. Tem muitas coisas que têm nos enganado aí. Muitos sinais, muitas profecias que homens têm falado. Curas que não é Deus. E nós não temos reconhecido mais a Cristo. Mas a Bíblia fala que nós temos um Deus. Para você que está me ouvindo hoje e se sente fraco, se sente triste, abatido, desesperançado, para você que acha que talvez Deus não te ouve, ou o seu caso não tem solução, eu vim te dizer aqui hoje que Cristo, Ele tem olhado e zelado por você, mesmo nos seus dias mais difíceis e até nos seus dias alegres. Cristo, Ele não se esqueceu de você e Ele sabe a dor que você está passando. Ele sabe a tristeza que você carrega no peito, porque Ele é o único que sonda os corações e que esquadrinha o pensar. Ele sabe quando você chora em silêncio. Ele sabe quando ninguém te vê, o tanto que você se sente triste sozinho. Ele sabe o tanto que você tem pedido e esperado nele por algo, por alguma coisa, para uma situação mudar. E hoje eu vim te dizer que o Senhor Jesus, Ele nos chama para se aproximar, como diz no verso 16, diz assim, ó: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Então, meus irmãos, devemos nos aproximar mais do trono da graça. O que é o trono da graça? É o favor não merecido. Saber que todos nós pecamos. O pastor que está no altar pecou já. Paulo pecou, Pedro pecou, Abraão pecou, José pecou, todos pecaram. Todos foram desconstituídos de glória. Todos necessitam e carecem da graça, do sacrifício de Cristo por nós na cruz, para que haja perdão, remissão dos nossos pecados.
E para isso nós precisamos nos aproximar de Cristo, querer conhecer a Cristo, porque se nós não conhecermos, não nos aproximarmos de Cristo, como vamos entender, como vamos aceitar a graça do Senhor, como vamos confiar a fim de receber misericórdia, e recebendo misericórdia encontramos também, ajuda nas nossas necessidades. A Bíblia vem dizendo aqui que Deus ele vai nos ajudar nas nossas necessidades. Às vezes você está passando um momento muito difícil e ninguém acredita em você. Ou novamente acontece uma situação e o seu caráter é posto à prova. E você se sente humilhado. Mas saiba de uma coisa. O Senhor Jesus está bem perto, que você pode até apalpá-lo. E sentir a graça dele, tomar a sua vida e te fortalecer na sua fraqueza. E te dar bom ânimo para que você vença as lutas deste mundo, assim como ele venceu. Porque se você estiver nele e ele em você, o favor do Pai vai estar sempre ao seu dispor. O Pai vai estar sempre ouvindo se você buscar através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Pai nos concederá. Mas um pai ele não dá aquilo que não é bom para o seu filho. Como uma outra passagem diz, Pode o filho pedir pão e o pai dá pedra? Ou pedir um peixe, o pai dá uma cobra? E a Bíblia vem dizendo que o Senhor falou, vocês que são maus, pecadores, nós somos. Sabe dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais eu. Então muitas das vezes nós pedimos algo para Deus e às vezes não vemos resposta. Porque não é bom para nós. Aos nossos olhos pode até ser bom, mas pode trazer um fruto que nos leve para o inferno. Mas saiba que aquilo que for bom, que for agradável, for perfeito, nós estando em Cristo, pedindo através do Senhor Jesus Cristo, com a intercessão de Cristo por nós nos céus, o Pai derrama dos céus. Se nessa noite você carece da graça de um abraço, o Senhor te abraça nessa noite, porque Ele sente sua dor. Ele passou o que você passou e muito mais. Se você carece de uma resposta, Ele é a sua resposta. Confia nele, espera nele. Por mais que o mundo te oprima, te humilhe e até te maltrate, a sua resposta vem do Senhor. Fixe os seus olhos nos altos, nos céus. Ore a Deus e espere nele. Porque Ele é o seu rochedo, Ele é a sua força, é a sua fortaleza. Ele é a sua esperança viva e real. Jesus Cristo, irmãos. Sabe, eu vejo pessoas botando sua confiança em homens, em doutrinas, e até em pedaço de pau e pedra, como escultura de imagem, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pernas, mas não andam, não respira. Tem gente que coloca a sua devoção em imagens feitas por mãos humanas. Idolatram homens, esculturas de homens do passado, quando a Bíblia diz que todos pecamos. Só um não pecou, só um ressuscitou dentre os mortos e vive, e um dia virá nos buscar, e esse alguém é Cristo. E é esse Cristo que você tem que se apegar com toda a sua fé, assim como diz a palavra de Hebreus. Se apegue com toda a sua fé, com toda a sua devoção, porque Cristo, Ele é a saída, é a sua resposta, Ele é o seu amigo, é o seu companheiro fiel. Largue tudo para trás. Se achegue a Cristo. Largue essas suas crenças que te induziram a acreditar barata, em amuletos, em pedaços de pano, em macumba gospel,
em idolatria religiosa por homens pecadores como você e eu. E hoje abra o seu coração para Cristo. Ofereça-se como uma oferta agradável de amor a Ele. Clame por Ele, chame por Ele. Grite por Ele. Leve até os pés dele todos os seus anseios, suas tristezas. Porque Ele fala: vinde a mim como estais. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É Jesus. O caminho é Jesus. Não tem outra saída, meu Deus. A outra saída é enganosa. É perdida. Sabe? Queria compartilhar com vocês. Hoje é um dia muito difícil para mim. É o aniversário da minha mãe, que faleceu tem alguns meses. E eu achei que não ia passar os meses para mim. E eu chorei muito aos pés do Senhor. E hoje estou de pé e falando do Evangelho para vocês pela graça, pelo amor, de saber que Ele é quem nos sustenta, que nos fortalece, que enxuga as nossas lágrimas, que é o nosso braço, o nosso ombro. Sabe, irmãos, eu queria que vocês pudessem sentir, sabe, quando você está triste, precisando de um abraço, e você não tem ninguém à sua volta, você sente o abraço de Cristo e você reclinar como se fosse um corpo físico, a cabeça sobre os ombros dele e chorar. E ali você ser consolado não por homens, mas pelo Deus Todo-Poderoso. Nada se compara à presença de Cristo, meu irmão. Cristo, Ele tem te mantido. Se você está vivo hoje, em meio às suas lutas, decepções, fraquezas, é porque Deus, Ele tem sido a sua força. Confia no Senhor, busque conhecê-lo, entregue seus caminhos a Ele. E eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor por você. Essa é a mensagem que eu queria trazer no dia de hoje. Que existe só um sumo sacerdote, um intercessor junto ao Pai. E esse alguém é o Senhor e Salvador da nossa alma, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente. É Ele e nenhum outro. Amém? Queria orar com vocês. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, como eu sei e foi falado hoje, existe só um que é perfeito, que pagou o preço, o sacrifício perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o puro Cordeiro, santo e imaculado, que ofereceu sua própria vida para que hoje tivéssemos graça, perdão, misericórdia. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia daqueles que se afastaram, daqueles que estão fracos, doentes, enfermos, desesperados, sem força. Aqueles que já não depositam mais a fé, a esperança no Senhor Jesus, mas buscam em outros lugares e outras coisas. Senhor, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Intercede por nós, Senhor Jesus, que somos pecadores, falhos, mas que te amamos e queremos proximidade com o Senhor. Que se nessa noite estiver alguém enfermo, Senhor, pelo poder da tua palavra e misericórdia, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o seu sangue derramado, que sejam curados para a sua glória, que seja restaurado. Restaura, meu Pai, a vida espiritual do teu povo. Restaura a comunhão, Senhor. Restaura a fé, a santidade. Restaura a santidade da igreja que tem se perdido em meio a movimentos, para ver os seus templos cheios de pessoas,
mas vazio de adoradores do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, traga de novo, Pai, a santidade para o nosso meio. Meu Pai, visita os leitos de hospitais e toca nos enfermos, nos acamados. Restaura, Senhor, a vida daquele que tem gemido. Visita a esposa neste momento que chora, decepcionada por um casamento frustrado. Meu Pai, visita o marido que já não encontra prazer em estar no seu lar. Restaura o casamento, a família. Abençoa os filhos, Senhor. Toca nessa esposa que vê o marido fazendo coisas erradas, mesmo ela buscando o Senhor. Que o Senhor tire tudo dessa pessoa, Senhor, se for necessário para que ela te encontre. Meu Pai, ora ao Senhor por essas mães que choram pelos filhos, que não querem se apegar, se entregar ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Eu oro pela igreja, Senhor, do Jardim Maristela, da Saúde, do Olivieiro, do Parque Bristo, da Vila Missionária. Eu oro por essas igrejas, Senhor, do avivamento bíblico, que realmente, meu Pai, nós venhamos ser avivados, transbordantes, fervorosos, mas não só por elas, aonde tiver um homem e uma mulher, serva do Senhor, anunciando o Teu Evangelho, falando que só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que só Cristo é o Deus puro e verdadeiro, que só Cristo pode fazer tudo aquilo que necessitamos, que só Cristo é o Deus verdadeiro. Que o Senhor abençoe, Senhor. Abençoe cada lugar, abençoe os missionários, aqueles que vão adiante, rompem fronteiras para levar o seu amor, levar Cristo para aquele que não conhece. Prepara jovens, meu Pai, homens e mulheres, que são desapegados da sua própria vida, para viver uma vida levando o seu amor. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia buscando a intimidade, e peço perdão, Senhor, pelos meus erros e minhas falhas, como do teu povo, e que o Senhor Jesus derrame graça nessa noite sobre cada vida que vai ouvir, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Talvez vocês estão estranhando que não tem imagem, é porque eu tive um pequeno problema com a câmera, mas a mensagem, a palavra do Senhor, ela vai ser pregada, né? Que Deus abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.